Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é em Sesimbra. Camões, na Lusíadas, fala de Sesimbra, chama-lhe a Piscosa Sesimbra. Piscosa porque, é claro, peixe em latim dizia-se pisces, portanto Piscosa, terra de peixe. Esta região de Sesimbra é uma região que tem sinais de vida desde há muito tempo. É uma das regiões portuguesas em que há maior densidade de pegadas dos dinossauros. Agora estou-lhes a mostrar exatamente as pedreiras do Avelino. Estas patadas significam que há muito tempo passou por aqui um bando de dinossauros. Há quanto tempo? Os sábios dizem há 140 milhões de anos. O meu telespectador experimente pensar o que são 140 milhões de anos. Cristo andou no mundo apenas há 20 séculos. O que são 140 milhões de anos, cada milhão a contar por 10.000 séculos. Quem venha do Mediterrâneo para o norte, a primeira costa voltada ao sul que encontra é esta. Isto aconteceu aos mais antigos navegadores do mundo. Vinham nas suas jangadas, barcos que apenas flutuavam e chegavam aqui. Por isso, aqui em Sesimbra, os vestígios arqueológicos são extremamente importantes. Neste pedaço de costa, os mais antigos vestígios humanos são do Homo erectus, o homem que já andava em pé. Isto já serve de arma. É uma peça em que hoje revela que os homens de há 1 milhão de anos já sabiam fabricar instrumentos. Há dados que mostram que há 900 mil anos, 900 mil, portanto, quase 1 milhão de anos, já esta região era habitada. Numa época muito mais próximo de nós, há as grutas. E esse é um dos encantos extraordinários de toda esta região. A Lapa do Fumo é uma gruta que servia de local de enterramento. Os enterramentos mais antigos fizeram-se ali há 6.000 anos. Cada morto tinha ao centro pendurada uma placa de xisto, provavelmente diria qualquer identificação, que nós não sabemos qual era, e junto dele tinha as coisas de que ele servia. No 4º milénio antes de Cristo, isso é a altura em que na Suméria começa a dialogar aquilo que hoje é a nossa civilização. Portanto, há 6.000 anos já aqui havia enterramentos individuais, já havia culto funerário. Depois o 3º milénio, o 2º, a época romana, estava lá muita gente enterrada. No tempo dos mouros ainda havia um tesouro de moedas. É uma espécie de catálogo da civilização em Portugal. Além dessas grutas, há as grutas da natureza, muitas delas
com habitação também humana. Eu acho que isto é realmente muito maravilhoso. Aqui as paisagens de serrania, de penedia, cruzam-se com as do mar e, sobretudo, da atmosfera. Tem uma transparência. É de facto um paraíso. E é isso que explica que muita gente que trabalha em Lisboa em profissões absorventes tenha aqui ou a sua residência permanente ou passa aqui uma grande parte do seu tempo, o que se compreende. Monumento extremamente curioso aqui da região de Sesimbra é este santuário de Nossa Senhora do Cabo. Isto que estão a ver eram casinhas para os peregrinos. São centenas de apartamentos. Isto é tudo século XVII, século XVIII, tempo de Dom João V, e nasce de uma lenda popular. Aqui muito perto fica o mar, com uma paisagem assombrosa. Vê-se realmente a falésia vertiginosa da rocha descer sobre as ondas nos dias de mar bravo. É uma coisa espantosa. Mas na descida há um ponto em que se vêem pegadas no animal. Parece que são pegadas de dinossauro. Mas antigamente o povo não sabia o que eram dinossauros. Agora dinossauros. Não, aquilo era a molinha em que Nossa Senhora ia para o Egito e a Nossa Senhora passou por ali e a molinha deixou lá as pegadas. E isso fez surgir o culto de Nossa Senhora do Cabo Especial. Outro ponto que justifica bem uma visita é este castelo. O castelo de Sesimbra tem uma história muito antiga. Isto parece que já existia na época romana, naturalmente não era assim. E estão-lhe ligadas a algumas histórias pouco conhecidas, mas estava aqui um alcaide, o Dom Guterre Coutinho. O Dom Guterre Coutinho esteve metido na conspiração para matar o rei Dom João II. Os fidalgos queriam ver-se livre do rei. E um irmão do Dom Guterre andava descontente, não tinha dinheiro e resolveu sair do país. Mas veio aqui despedir-se do irmão e dizer: vou-me embora, aqui não ganha vida. E o alcaide, ele vivia aqui, disse: não vá já, porque nós temos aí um plano, vamos lá ver se a gente acaba com o rei e depois isto tudo vai mudar. Vai haver lugar para todos, mas primeiro vamos matar o rei. O irmão ficou, portanto, de posse de um segredo importante. Sabia que estava a planear a morte do rei Dom João II. E foi a Setúbal e contou ao rei. Mas pediu-lhe o seguinte: eu vou-lhe contar uma coisa com uma condição. O senhor não faz mal nenhum ao meu irmão, não o mata. Bom, o rei prometeu. Homem prevenido vale por dois. No dia seguinte, toda a gente metida na conspiração estava presa. E o Dom Guterre Coutinho foi metido numa torre e apareceu morto no dia seguinte. O irmão, em compensação, foi feito conde de Borba. Era, aliás, um valente fidalgo, que se deu muito boa conta de si, mas ficou-lhe ligado essa ideia de ter denunciado e ter provocado a morte do irmão.
Uma lenda que os pescadores daqui gostam de contar diz que antigamente lá no castelo vivia um senhor que exigia dos jovens casalinhos, quando iam casar, que a noiva passasse a primeira noite na cama dele. Era isso a que se chamava direito de pernada, o direito da primeira noite. Havia lá um casalinho simpático, que era o Zimbra e a Maria. Então não é que o maroto do senhor chamou a Maria e disse: esta noite dormes aqui? Mas o Zimbra não quis, disse: não senhor, não dorme, dorme é comigo. Saiu lá do castelo, veio viver para a praia e foi ele quem dormiu com a sua Maria. Isso serviu de exemplo aos outros, que então diziam entre si: se Zimbra quisesse, nós acabávamos por vencer o senhor. E o Zimbra quis, o senhor mau lá do castelo foi vencido e a vila passou para aqui. Claro que é uma maneira engraçada de explicar a palavra se Zimbra quisesse. Não tem verdade nenhuma, é evidente. Mas é certo que foi por uma decisão dos pescadores que a vila passou para aqui. Outro monumento notável é este Forte de Santiago. Fica aqui mesmo no meio da vila, isto devido à praia em duas, e também tem história. Isto começou por ser um forte manuelino contra os piratas flagelavam esta costa, e estava aqui uma guarnição para os não deixar desembarcar neste areal. Depois do Forte Manuelino, quando vem a Guerra da Restauração, o Dom João IV faz aqui já um forte maior contra a possibilidade de uma invasão castelhana. Depois acabou a guerra, o forte ficou, esteve algum tempo abandonado, veio para aqui uma guarda fiscal para evitar os contrabandistas. Quando o contrabando eram navios que vinham da noite, desembarcavam aqui os fardos do contrabando. Agora não há nada disso, contrabando agora não se faz assim. Isso é um contrabando do tempo do romantismo, do tempo do Júlio Verne. É um espaço lindíssimo e está no coração de Sesimbra. Olhem para este quadro, é o mais notável de todas as pinturas existentes nas Misericórdias portuguesas. É a Virgem que cobre com o seu manto todos os que precisam dela. Tem o clero, tem a nobreza, mas também há um lugarzinho para o povo, um lugar discreto. O povo é esta cabeça de rapaz. E é o povo porque ele tem na mão uma foice. E na foice ainda há espigas de trigo. Não sabemos quem pintou o quadro, não sabemos quem são as figuras. Uma coisa é certa, a principal obra de pintura do rico património das Misericórdias portuguesas é esta. Sesimbra, que fica exatamente a 33 km de Lisboa, portanto é meia hora de automóvel. É um dos lugares mais bonitos da costa portuguesa e hoje é um grande local de turismo.
era a antiga Capela do Espírito Santo, que é um emocionante exemplo de solidariedade humana. Esta capela foi feita no século XV, construída inteiramente com o trabalho dos pescadores, que fizeram aqui um edifício com 2 andares. Em cima era uma capela do Espírito Santo e em baixo era um hospital. Tudo isto foi mantido pelos pescadores só com o seu trabalho. Na parte de cima era espiritual, pediam a Deus que os ajudasse, mas na parte de baixo eram eles quem ajudavam os seus irmãos necessitados. Eu acho que quem puder vir a Sesimbra devia fazer o possível por ler o capítulo que um grande escritor do princípio do século XX, Raul Brandão, escreve sobre Sesimbra num livro que é justamente célebre. São os pescadores. O pescador de Sesimbra, que vai às vezes muito longe, não conhece a agulha de marear, regula-se pelas estrelas e pela malha encarnada da serra. Lá fora, quando vêem o cabo ao nível da água, dizem que estão no mar de cabo raso, e quando o farol desaparece, estão no mar do Cabo Feito. Conhecem a costa a palmos, o mar novo, que dá o peixe-espada, o mar da regueira, que dá a pescada, o mar da cornaça, que dá o goraz e o cachucho, e o de rapapoilas, que dá os grandes páragos, conhecidos por páragos do morro. Este homem é de instinto comunista. Se um adoece, os outros ganham-lhe o pão, recebe o seu quinhão inteiro. Se morre, sustentam-lhe a viúva e os filhos, entregando-lhe o ganho que ele tinha em vida. Dão ao hospital e ao asilo uma parte do pescado. Toda a gente tem direito ao mar, toda a gente tem direito à vida. E prossegue esta descrição extraordinária deste caráter especial do pescador. Quando ele diz o pescador é de instinto comunista, quer dizer o pescador tem um fortíssimo apelo de solidariedade humana. No terremoto de 1755, tudo isto foi abaixo. Depois o Marquês de Pombal reconstruiu, mas reconstruiu de uma forma curiosa. Mandou atulhar o resto de chão, mas manteve-se a parte de cá de cima, com a capela. Em 1970, mais ou menos, um grande arqueólogo, de que eu ainda fui amigo, o Dr. Eduardo da Cunha Serrão, viu que por baixo da capela ficava um outro espaço carregado de entulho. Então, pedra a pedra, foram desentulhando e apareceu o que era o antigo hospital. Aqueles orifícios era onde se cravavam uma espécie de tapumes, eles chamavam-lhe guarda-pós, de pinho. E nestas dependências estavam as pessoas que tratavam dos pescadores doentes. Eu estou no porto de pesca, aqui do meu lado direito vêem-se barcos realmente pescadores, mas quem olhar ali já só vê iates de turismo, porque de facto estamos a assistir a essa transformação. O mar, que outrora era dos pescadores, agora pertence aos turistas.
gostava de lhes ler aqui mais um texto de Raul Brandão, escrito em 1922. Todos os pescadores de norte a sul se queixam de que o peixe falha. Queixam-se os de Caminha a Aveiro. Queixam-se os da Nazaré, os de Sesimbra e os de Olhão, que emigram para a América. Porquê? Porque nós só temos um sistema bem organizado, o da destruição. Primeiro, os vapores de arrasto revolveram o planalto marítimo, matando a criação e etc. O Brandão esqueceu-se da verdadeira razão. É que a população piscatória, os peixes, também têm a sua vida, a sua atividade, as suas épocas. Agora há menos peixe nos mares de Portugal. Aqui, por exemplo, em Sesimbra, que na Idade Média era um bom lugar para pescar baleias. Bom, depois isso acabou, mas no século XVI ainda se pescava aqui muito atum. Como dizia o Camões, o mundo é composto de mudança. Nós temos que nos adaptar às condições do tempo em que vivemos.